Olá, meus queridos, eu sou a Marcela Leal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escola da Liberdade e hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a visão metafísica do coronavírus, né? A respeito do coronavírus. Muita gente tem me pedido para fazer esse vídeo, eu confesso que eu empurrei com a barriga o quanto eu pude, mas eu decidi fazer, né? Eu queria deixar bem claro que essa visão é a minha visão, né? Eu sei que muita gente fala sobre esse tema, até porque a gente está vivendo isso e acabou mudando a vida de todas as pessoas. Mas eu queria passar para vocês um pouquinho das coisas que eu descobri, né, a respeito dessa questão do coronavírus, né? É uma visão metafísica, né? O que a gente tem para aprender com isso? Por que isso surgiu na nossa vida, né? Que já mudou a vida de todo mundo radicalmente, mudou a vida de todas as pessoas. Não tem uma pessoa que não tenha sido afetada pela questão do coronavírus, direta ou indiretamente, né? Uma das questões que eu percebi, e foi uma das primeiras que eu percebi, é a questão do olhar para dentro, né? Porque a nossa distração agora ela vai ter que diminuir. Eu tô aqui nesse canal, sei lá, há 4 anos falando sobre a gente parar de se distrair, né? E aprender a olhar para dentro. Então, para mim, um dos recados claros que o coronavírus, a questão com o coronavírus trouxe é o fato da gente olhar para dentro. Nós estamos num momento chamado transição planetária, né? A transição planetária vem para mudar tudo mesmo, não é só isso que vai acontecer, esse é o começo do processo. Então são acontecimentos que vêm para quebrar tudo aquilo, né, que já estava ali estabelecido e as coisas mudarem completamente, né? Porque chegou o momento de nós, enquanto consciência coletiva, pararmos de jogar a sujeira para debaixo do tapete, né? Nós, enquanto consciência coletiva, chegamos num ponto onde a gente vai ter que resolver, a gente vai ter que transcender coisas para que a gente continue nesse planeta, né? Coisas que por muito tempo a gente conseguiu, né, protelar, né, não olhar. Então agora o convite é para todos nós. Então, o olhar para dentro é a primeira coisa, não tem como a gente distrair. Todos nós estamos sendo convidados a olhar para dentro, né? A outra questão muito interessante também é processar as sombras. Eu anotei aqui porque tudo que eu percebi, não sei se eu vou conseguir falar de tudo, porque eu não queria que esse vídeo ficasse longo, né? O processar as sombras, né? Como nós temos que nos recolher, muitas pessoas nesse momento, por exemplo, estão com a família, né? Que é o meu caso, por exemplo, né? Tô com algumas pessoas na minha casa agora, né? E outras estão sozinhas, por exemplo. Não significa que o fato de você estar com a família ou estar sozinho, você não esteja sendo convidado a processar as suas sombras. Todo mundo vai entrar em contato com as sombras agora, porque a gente vai ter que dissolver isso, né? Entrar em contato com as sombras faz parte do nosso aprendizado em direção ao amor incondicional, né? A sombra é tudo aquilo que a gente não integrou, tudo aquilo que a gente não aceita. Por isso estar convivendo mais de perto com a família, né? Muitas pessoas que a gente convive que são da nossa família são, na verdade, relações que a gente atrai, né, por eletromagnetismo, atrai por ressonância, para a gente resolver. Então, pessoas que trazem questões para nós, que a gente tem que resolver dentro da gente, que a gente tem que transmutar. Então chegou a hora da gente olhar de frente para essas questões. E para quem tá sozinho é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Olha, vai olhar para a sombra você estando sozinho, você estando com alguém, porque você pode olhar para a sombra sozinho, né? Porque o fato de você estar sozinho neste momento significa que você não tem mais como se distrair. Até tem, mas você vai ter que olhar mais de perto agora, porque você vai passar mais tempo sozinho. Então, isso tudo que você está sentindo, esse desconforto, angústia ou até depressão que as pessoas podem estar sentindo nesse momento, tem a ver com esse transmutar de sombra,
né? Não fujam disso. É isso que eu indico para vocês nesse momento. Não fujam, não fujam. Esse é o momento de limpar mesmo. Então olhem, observem sem fugir. Pratiquem, usem todas as práticas de autoconhecimento, as coisas que eu ensino no meu canal. Tem milhares de vídeos aqui no canal, né? Ensinando vocês a fazerem muitas coisas, muitas técnicas de transmutação, né? De transcendência de crenças. A outra coisa, né, o olhar para as sombras, né, há outras coisas também que envolvem olhar para a sombra, pessoas que perderam o trabalho, né, tenho muitos amigos, né, amigos principalmente artistas, né, que viviam do palco, que hoje estão sem trabalho e tem que se reinventar por conta disso, né. A falta de dinheiro, né, que isso está acontecendo também para o mundo inteiro, né, a gente está entrando aí numa recessão em escala global e a gente está no início, então tem ideia do que vai ser esse mundo ano que vem, né, por conta de tudo que as pessoas não estão conseguindo movimentar economicamente. Então, e tudo isso são sombras, são coisas que a gente tem que olhar, transmutar, entender o que é importante realmente, né? Focar naquilo que é importante, que é uma outra coisa que a gente não fazia, né? Que a gente estava distraído, a gente enquanto humanidade, né? Focar naquilo que é essencial, naquilo que é realmente importante. Ser solidário, né? Uma outra coisa que eu percebi com a questão do coronavírus é a gente estar sendo convidado a ajudar. E é engraçado porque essa ajuda não é só porque a gente tem e vai compartilhar, isso também. Mas o que eu tenho percebido é que a gente está começando a entender que se o outro se der mal, a gente se dá mal também, né? Não é à toa que muitas pessoas, por exemplo, que tem diarista, né? Tá pagando a diarista, pagando Uber para diarista ir na casa, porque tá começando a cuidar e vendo a importância dessas pessoas, pessoas que nunca ligaram, né? Que a pessoa só olha um objeto que tá ali limpando a casa do outro, né? Tem milhares de histórias, com certeza vocês já passaram por várias e viram várias acontecendo, né? Então, a valorização do outro, né? Enquanto um ser igual, nós somos iguais. E a gente vai entender, né? Com tudo isso que a gente está passando, que a gente é um. Todos esses eventos que estão chegando, não só o coronavírus, tem mais coisas chegando, tá, gente? Para o segundo semestre, que nem um meme que eu vi no Twitter, né? Tá parecendo, o coronavírus tá parecendo aquela coisa do Polishop, né? Sempre tem uma novidade, né? Sempre vem uma desgraça diferente. Não é só isso, vejam bem, mas agora temos uma novidade. Você achou que ia parar por aí? Não, temos mais. No segundo semestre teremos novidades. Enfim, tem muita coisa para acontecer e isso tudo faz parte do nosso aprendizado, né? Como diz uma grande amiga minha da época de stand-up, a Nani People, aceita que dói menos, aceita que dói menos. Então, o ser solidário, né, é uma coisa bastante interessante. A outra coisa que eu percebi é que a ostentação, que é algo que muita gente ainda valorizava e apoiava esse tipo de iniciativa, ela tá perdendo lugar. Hoje, quando uma pessoa posta, por exemplo, uma foto de uma casa gigante num lugar paradisíaco, as pessoas não estão mais aplaudindo e achando lindo, falando, nossa, queria estar aí, parabéns, você está muito bem. Isso está pegando muito mal, né? Tanto é que rolaram agora esses casos com as blogueiras, lá com a Gabriela Pugliese, né? E as outras blogueiras que começaram a postar foto com roupas chiquérrimas em lugares maravilhosos do mundo, né? Porque, enfim, são ricas e começaram a postar as coisas, só que no momento onde as pessoas estão morrendo nos hospitais, entendeu? São recordes e recordes de mortes no mundo inteiro. Então, isso não tá pegando bem mais. E eu achei isso muito interessante, mas muito interessante. Não cabe mais, né? O cara vai lá e manda fazer uma máscara da Louis Vuitton, né? É óbvio que ele vai ser espinafrado, entendeu? Porque não cabe, não faz mais sentido isso, entendeu?
A gente tá cada vez mais tendo que se igualar, e isso é maravilhoso. É mais uma vez a ideia da unidade vindo, né, para o material, né? A ideia da unidade na mente, que é o que eu tanto falo no meu canal, se materializando, é muito bacana. Infelizmente, é claro, por conta da resultante da mentalidade de todas as pessoas, a forma como a gente escolheu inconsciente aprender é com essas questões, né? Não só o coronavírus, mas como tudo que virá pela frente. Porque a gente, enquanto humanidade, né, a resultante da mentalidade de todas as consciências, dá isso que a gente está vendo aqui. Olha, temos que transcender. Como é que vamos transcender agora? Passa uma régua embaixo e vê como é que tá a consciência de todo mundo. Deu isso. Não interessa se você é uma pessoa que é mais consciente, entende? A questão é a gente, enquanto coletivo, tá? Ninguém tá fora disso. Ninguém não vai aprender. Todo mundo vai aprender. Todo mundo, cada um no seu nível de consciência, vai aprender alguma coisa com essa questão, tá? E com as outras que virão. Quais outros que virão? Não sei, gente. Não sei, não perguntem. Eu não sei, tá? É surpresinha mesmo. E é importante, como eu já disse no outro vídeo aqui, que seja surpresa. Porque se não for surpresa, não tem aprendizado, entendeu? É importante a gente entender isso. Inclusive, já pegando um gancho de uma outra coisa interessante, assim, viver no agora, né? A noção do tempo, ela está se modificando, né? O tempo, ele está se alterando, né? Já há algum tempo, a sensação que nós temos agora num dia de 24 horas, na verdade, são de 16 horas, né? E cada vez o tempo está se acelerando mais, justamente porque a gente está mudando de vibração, a gente está indo para uma outra dimensão. Então é natural que a aceleração do tempo aconteça. A gente vai ter que aprender a viver no presente, tá? Por isso que a gente não pode se programar. Olha que legal, não dá para se programar, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe até quando essa pandemia vai durar, o que vai acontecer depois. E a ideia é justamente essa, que a gente aprenda a viver no presente, né? Tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer no nosso trabalho de autoconhecimento, agora a gente vai aprender na marra, né? Porque chegou o professor, né? O professor chamado coronavírus. Eu acho tudo isso muito interessante, né? Observar a partir do ponto de vista da verdade, que sempre vê todo o aprendizado que existe por trás de cada coisa que chega, né? Pelo que nós podemos ser gratos, o quanto a gente está evoluindo, né? O quanto a gente está mudando, né? O tanto de coisa bacana que a gente está aprendendo e modificando por conta disso, né? Que mais? Falando ainda dos supérfluo e ostentação, né? Tá falando da Gabriela Pugliese. Eu vi também o Neymar no Twitter, que eu também sou do Twitter, né? Vivo no Twitter. Essa semana passada ele postou um vinho, uma foto de um vinho, que ele abriu o vinho para tomar, né? Com uma piadinha muito infame, falando assim: caiu o auxílio emergencial. E a foto era dele abrindo um vinho de milhões, era um vinho que custava 4 mil reais a garrafa, tá? Então acabou, gente, acabou a ostentação. Ele foi destruído no Twitter, né? Depois dessa postagem. Não dá mais, não dá mais. É muito interessante ver o quanto isso está mudando. Isso, a última coisa que eu anotei aqui, tem muita coisa que eu percebi. De repente eu até faço um segundo vídeo, né? O inimigo não é humano. Olha que inteligência que existe por trás disso tudo, né? Como é que vai chegar uma coisa pra gente, enquanto humanidade, se transformar e se unir, se fosse, por exemplo, uma guerra? Como é que a gente ia lidar com isso se fosse uma guerra? Porque a gente ia estar uns contra os outros, né? Seres humanos contra seres humanos. Aqui não. O inimigo não é humano. Por quê? Porque nós vamos ter que se unir
contra o coronavírus, entendeu? Então, o que é importante para a vida de uma pessoa nos Estados Unidos é importante para a vida de uma pessoa no Brasil. E se um cara na Suécia descobre uma fórmula, um remédio, vai ser bom para todo mundo e todo mundo vai ser grato por isso, entendeu? A gente está aprendendo a se unir, porque o inimigo não está entre nós. Olha que coisa incrível, né? Essas foram algumas das observações, né, que eu percebi com a história do coronavírus. Indico a vocês que listem coisas e coloquem aqui embaixo desse vídeo também, né? Vamos olhar para isso de forma verdadeira. Quando eu falo olhar de forma verdadeira, é uma forma positiva, né? Onde a gente consegue ver o quanto isso tudo está mudando a gente para melhor, enquanto humanidade, enquanto consciência, né? É isso, meus queridos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.